Você sabia que quase 30% da população adulta tem síndrome metabólica? Será que você tem essa condição? Se você tiver síndrome metabólica, seu risco de doenças cardiovasculares e câncer aumenta. Assista o nosso vídeo até o fim para esclarecer as suas dúvidas. Síndrome metabólica é uma doença caracterizada por 5 critérios. Quais seriam eles? Aumento do triglicérides, o HDL, que é o colesterol bom, baixo, o aumento da pressão arterial, o aumento da circunferência abdominal e o aumento da glicose no sangue. Quando você tem 3 ou mais desses critérios, você tem síndrome metabólica. Muitas vezes, a síndrome metabólica é uma doença silenciosa. A gente não vai ter nenhum sintoma, a não ser que você tenha alterações muito significativas. Por isso que é sempre importante a gente fazer uma consulta médica, porque quando a gente conversa com o paciente e examina o paciente, você já faz vários diagnósticos, né? E você explica para o paciente a importância da prevenção e detectar essas alterações que num primeiro momento parecem, é só um colesterol alto, é só uma glicose alteradinha. E no final, se você tem síndrome metabólica, você tem 3 vezes mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então realmente é um problema que a gente tem que ficar atento. Essa condição é uma condição inflamatória, porque muitas vezes as pessoas que têm a síndrome metabólica, elas estão com sobrepeso ou obesidade. Mas também você tem aquele paciente que está com um índice corpóreo normal de massa corporal e que ele pode ter síndrome metabólica também. Então, essa inflamação, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, porque a inflamação favorece a alteração na parede do vaso, favorecendo o depósito de gordura nas artérias, levando a quadros de AVC e infarto. Muita gente acha que síndrome metabólica é uma coisa de pessoas obesas. A questão gera uma confusão porque muitas vezes o médico fala para o paciente, você tem síndrome metabólica. E aí coloca nesse mesmo balaio, vamos dizer assim, a gordura no fígado, a obesidade. A gente não pode rotular que só tem síndrome metabólica a pessoa que tem obesidade. Mas sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória, que isso também vai favorecer a síndrome metabólica. Se você não tem músculo, se você não trabalha a sua musculatura através de exercícios, o seu metabolismo vai ser lento mesmo. O que é a questão do metabolismo alto ou baixo, né? Quando você tem muito músculo, o que você ingere, você tem que alimentar o seu músculo gasta energia para manter as atividades do dia a dia. E quando você não tem músculo, tudo que você ingere vai ficar só para você. Você não vai ter que alimentar aquele músculo. Então, eu sempre falo, se você acha que o seu metabolismo é lento, comece a se movimentar, fazer musculação, fazer pilates, fazer treino funcional. Por quê? Quando você trabalhar o seu músculo, o seu metabolismo vai acelerar e você vai ter mais saúde e longevidade. Quando a gente pega paciente que tem, por exemplo, uma obesidade, ou ele não tem uma obesidade global, mas ele tem aumento da circunferência abdominal, o que acontece? Muitas vezes esse paciente tem gordura no fígado. Ele dorme mal porque ele tem apneia do sono. Então, ele vai gerando outras condições que vão favorecendo outras doenças. Se ele tem gordura no fígado a médio e longo prazo, isso vai fazendo um sofrimento do fígado, ele pode ter cirrose no futuro. A apneia do sono, a gente pode ter problemas de pressão alta e arritmias. São várias condições que quando a gente pega esse paciente com síndrome metabólica, que ele está favorecendo para o corpo dele a desenvolver doenças. Em relação à prevenção, quando a gente atende um paciente que está com essas características de síndrome metabólica, a gente vai avaliar como está a alimentação dele, se ele pratica exercício físico, como que ele está, a relação do sono, todas as coisas que a gente pode manejar no estilo de vida para que ele tenha melhoria nessa condição. Então, por exemplo, o paciente que faz atividade física, ele sobe o HDL, então o colesterol bom dele aumenta, então ele já sai da faixa de um dos critérios da síndrome metabólica. Se ele perde peso, ele diminui a circunferência abdominal.
é outro critério para síndrome metabólica. Em algumas situações que a gente detecta que o paciente vai ficar em risco se você não medicar no primeiro momento, porque não dá para aguardar as mudanças de estilo de vida, porque é um pouco mais lento, né? O organismo vai responder, você vai acompanhando esse paciente. Muitas vezes a gente precisa de medicamentos para pressão, para o triglicérides, para a questão da glicemia e para tratar a obesidade ou sobrepeso. Se o paciente já está com alguma doença, já tem indicação de você dar uma medicação mesmo que ele esteja em sobrepeso. A gente tem várias formas de abordar a síndrome metabólica, de prevenção e de tratamento. Aí a gente vai analisar cada caso e fazer uma análise mais individualizada de quem vai precisar de medicamento ou quem somente com estilo de vida vai conseguir reverter esse quadro. Como a gente fala que a síndrome tem essa definição de 5 critérios, às vezes você, num primeiro momento, só tem um. Você está com a pressão limítrofe, às vezes 14/9, tem horas que está 12. Então, assim, eu sempre costumo falar com os pacientes, olha, seu corpo está te avisando que tem algo errado. Mesmo que você seja mais jovem, você tem que ir ao médico. E se você está acima do peso, mais um motivo para você ir. Então, assim, a gente tem que agir antes. Por quê? Porque quando a gente atua precocemente, a gente às vezes nem desenvolve. Se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, faça perguntas que estaremos aqui para tirar as suas dúvidas.